Graça e paz da parte de Cristo, meus amados. Aqui é o pastor Ricardo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Adoração e Palavra, nosso pastor Leonardo Santos e nossa pastora Mônica, e nós viemos falar sobre a reforma protestante. Não temos a intenção de esgotar o assunto, porque senão precisaríamos de um seminário só para isso, mas falaremos sobre os cinco sola, né, sobre ali a estrutura da reforma protestante. Então vem comigo. Sabemos bem que a igreja até o quarto século, até a igreja o período ali do imperador Constantino, ela teve uma forma, sabe? Lá no período de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, a partir do momento de Atos em diante, a igreja começou a consolidar. A igreja começou a se consolidar, a igreja começou a criar uma forma. Ali Jesus Cristo, ele foi assunto ao céu, o Espírito Santo desceu, temos a conversão de Paulo. Paulo começa a pregar em todos os lugares. Paulo prega na Ásia, Paulo prega em todos os lugares, levando o evangelho de Cristo, tanto para judeu quanto para gentil, não importa. Pedro também faz isso. Tivemos sim heresias sendo combatidas nesse período. Tivemos mártires, Estevão foi o nosso primeiro martirizado ali na Bíblia. E nós tivemos Paulo, teoricamente, né, estudiosos apontam que ele foi decapitado por Nero. E nós tivemos muitas coisas ali no primeiro século depois de Cristo. No segundo século, tivemos grandes homens de Deus, como Clemente de Roma, Clemente de Alexandrino, de Alexandria, Orígenes, entre outros que levaram o evangelho, sendo martirizado, mas levando o evangelho, a estrutura que os apóstolos prenderam de Cristo, tendo uma forma. A igreja teve uma forma. Quando a igreja se misturou com o Estado, no ano de 323, 325, 313, ali no quarto século, do quarto século até o século XVI, 1.200 anos, a igreja começou a perder a sua forma. A igreja teve uma deforma. A igreja perdeu os pontos basilares. A igreja perdeu aquilo que estava consolidado nas escrituras. A igreja perdeu a sua forma. Ali houve concílios, e dentro desses concílios chegaram as indulgências, chegar a adoração à intercessão, intercessão de Maria, chegar a adoração a santos. Ali nós tivemos que os hereges deveriam ser queimados, os hereges deveriam morrer afogados, os hereges deveriam ser jogados nos coliseus, em tantas e tantas coisas que nós tivemos durante esse período. Nós passamos por uma pré-reforma ali no século XIII, no século XIV, Hans, Zwingli. Nós tivemos esse período de uma pré-reforma até o ponto de chegarmos no ano onde Lutero colocou as suas 95 teses na porta lá de uma faculdade de Wittenberg, salvo o melhor juízo, este é o nome, e ele colocou as suas teses apresentando aquilo que ele era contrário ao que estava acontecendo, sabe? Desde John Hans, desde Wycliffe, não sei se é assim que se pronuncia o nome, peço perdão para os irmãos, mas ele já falava que o Papa não poderia viver daquela forma, vestido das suas melhores roupas, numa riqueza incomensurável, sabe? Vendendo indulgência. Sabemos ali que vendeu indulgência porque eles queriam criar uma igreja, um templo extraordinário. Então começou a vender indulgência onde você tinha o seu perdão, você tinha o seu pecado perdoado por 5 anos, por 10 anos, talvez pela sua vida toda, a depender da quantidade de dinheiro, da quantidade de poder aquisitivo que você tinha. Então Lutero foi lá e me falou as 5 teses, os 5 solas, e falaremos aqui agora, que é o nosso foco. Falaremos sobre sola scriptura. E o que é sola scriptura? Somente a escritura. Nós aprendemos aqui com Lutero que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada, toda a Bíblia, toda a palavra é inspirada por Deus. E a Bíblia, ela é a nossa regra de conduta, ela é a nossa regra de fé. Nós não precisamos de mais nada, nós temos só a Bíblia. Não existe a inafalibilidade do Papa.
porque o Papa ele é infalível, todas as suas interpretações tá de igual à Bíblia ou até maior. Não, somente a Bíblia. Não é concílios, não é concílio de Calcedônia, não é concílio de Nicéia, não são os concílios que colocam a minha fé, a minha conduta. O que traz a minha conduta é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, somente as Escrituras. A Bíblia também, ela me diz que aquele que acrescentar um tio, aquele que retirar alguma coisa, ele será maldito, todas as maldições, todas as pragas cairá por ele, porque ali já é a palavra de Deus. Ali eu tenho a palavra de Deus. Você quer uma revelação, você busca uma revelação de Deus, abra sua Bíblia. Na sua Bíblia você terá a revelação de Deus. Na sua Bíblia Deus falará com você. Você não precisa mais de um intercessor. Você não precisa de um intercessor, você não precisa de nada, você não precisa que o sumo sacerdote adentre no Santo dos Santos para poder aspergir ali o sacrifício do animal para que Deus venha perdoar o seu pecado, o meu pecado. Não, nós não precisamos mais desse sumo sacerdote, porque Cristo já fez isso por mim e por você, e hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus como uma regra para as nossas vidas. A Bíblia também diz que passará o céu, passará a terra, passará tudo, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é eterna e a palavra de Deus está nos revelada através da Bíblia. Então, sola escritura, somente a escritura. Diante disso, nós aprendemos olhando inclusivamente para Jesus. Nós aprendemos olhando para Cristo. Cristo, quando foi atentado por Satanás na sua forma humana, plenamente homem, porque sabemos que Deus não pode ser tentado, mas Jesus aqui na terra, ele era plenamente homem, também era plenamente Deus, mas ele, plenamente homem, foi tentado por Satanás no deserto, e ele foi tentado em cima da palavra de Deus, e ele respondeu a Satanás em cima da palavra de Deus. Então isso nos demonstra, isso nos ensina que essa palavra é regra para a sua vida, essa palavra é regra para minha vida. E a Bíblia também diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que ela divide alma e espírito, e ela está apta para discernir pensamentos, mentes e corações. Esta é a palavra de Deus que vai no mais profundo dividindo alma e espírito. E é esta palavra que transforma, esta palavra que cura, esta palavra que liberta, é esta palavra que nos salva, é esta palavra que nos guia. É a palavra de Deus, sola escritura. Aleluia. Sola escritura. Segundo, solos Cristo, somente Jesus Cristo. Veja, nós temos Jesus em nossas vidas, nós somos salvos por Jesus. Não é Jesus e Maria, não é Jesus e o seu pastor, não é Jesus e o bispo, não é Jesus e o profeta, não é Jesus e aquele que entrega a revelação, não é Jesus e Armínio, não é Jesus e Calvino, não é Jesus e Augustinho, não é Jesus e Tertuliano. Solos Cristo, somente Cristo. Foi ele que veio até você, foi ele que abriu mão da sua glória, foi ele que se esvaziou, ele sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, não usurpou ser igual a Deus e veio aqui na terra para te buscar. Então a minha salvação, a minha vida, ela é somente a Cristo. Eu devo olhar somente para Cristo. Eu não tenho outra coisa a olhar a não ser para Cristo, porque se eu olhar para o homem erra. Se eu olhar para o homem peca, mas Cristo veio à terra para me ensinar a amar, para me ensinar a perdoar, para mostrar que tudo que eu tenho, tudo que eu preciso está nele, tudo que eu preciso está nele. Solos Cristo, somente Cristo em mim, em sua vida. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, devido a Jesus Cristo abrir mão da sua glória, devido a Jesus Cristo vir aqui na terra, devido a Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados, ele é o mediador entre Deus e o homem. Jesus é o seu mediador. Jesus é o nosso advogado que intercede pela gente. Jesus é o seu advogado. Você não precisa de ninguém para interceder por você. Não tem ninguém, porque é o morto. Ele aguarda o quê? A vinda, ele aguarda o julgamento. Ao homem é destinado uma só morte. Então, aguardando o julgamento. Então, quem intercede por você novamente não é Maria, não é Pedro, não é Paulo. Quem intercede por você é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré.
ele é o seu intercessor, mediador entre Deus e o homem. E o que eu aprendo ainda para olhar para solos Cristo? Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Eu sou um atalho do caminho. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quiser ir ao Pai, você vai através de Cristo. Então, solos Cristo. Terceiro sola, sola gratia, somente a graça. A graça é algo maravilhoso, é a graça de Deus que se renova a cada manhã na minha vida. É a graça de Deus que se renova a cada manhã na sua vida. E você é salvo única e exclusivamente pela graça. Não há o que você faça que te leve à salvação. Nós temos uma discussão dentro da teologia sobre sinergismo e monergismo. Eu tenho parte na salvação, eu não tenho parte na salvação, sabe? Armínio, ele tinha mais um pensamento do sinergismo, Calvino tinha um pensamento do monergismo, mas independentemente dessa discussão, você é salvo pela graça. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Então a graça é dom de Deus na minha vida. A graça é dom de Deus na sua vida. Então eu não compro a graça, eu não compro a minha salvação, eu não compro o meu perdão. Eu sou perdoado pela graça, eu sou salvo pela graça, eu chego até Cristo pela graça, eu estou aqui fazendo este vídeo para você pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E para concluirmos aqui sobre a graça sola gratia, para concluirmos, lembre que não há o que eu faça que eu seria merecedor dessa graça. Porque não fui eu que construí uma ponte até o céu. Não fui eu que construí uma torre até o céu. Foi Jesus Cristo que abriu mão da sua glória. Foi Deus que abriu mão da sua glória para vir aqui na terra. Foi Deus que executou o seu plano aqui na terra. Foi Deus que, através da cruz, de uma morte de cruz, que levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, essa é a graça maravilhosa de Cristo. Essa é a graça maravilhosa de Cristo. Essa é a graça. Quarto, sola fide. Sola fide. Somente a fé. Veja, tinha nesse período de 1.200 anos, onde a igreja teve uma deforma. Foi por isso que houve uma reforma com Lutero, com os protestantes. Ele teve uma reforma, ele teve que voltar àquela forma lá de Cristo, lá da igreja primitiva. É quando a gente faz um retorno, você está seguindo num caminho, você faz o retorno, você volta àquele caminho até você buscar a sua direção correta. E isso foi a reforma. Então, tinha um ponto que você era salvo pelas suas obras. Você deveria ter obras, a sua obra deveria estar visível para que você fosse salvo, mas não. Sola fide, somente a fé. Pela graça, novamente, pela graça sois salvos mediante a fé. Então você é salvo mediante a fé, não por obras. Inclusive Lutero, ele não aceitava a carta a Tiago, porque Tiago falava de obras. Mas o que Tiago, na verdade, queria dizer? Tiago queria dizer que ele via a sua fé através das obras. A fé sem obra é morta. Então, é óbvio que se eu digo que eu amo a minha esposa, eu tenho que demonstrar através de ações que eu a amo. Como você vai saber que eu amo a minha esposa? Como que eu digo que eu amo a minha esposa, mas eu a traio? Eu deixo ela triste, eu não agrado, eu não faço nada. Isso não é amor. O amor, se eu digo que eu a amo, se ela diz que ela me ama, é evidenciado através de ações. É evidenciado através de gestos. É evidenciado através de presente, de palavras. É a mesma coisa a fé. Tiago queria dizer que a fé, ela tem as obras. É como se eu te dizer, mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei a minha obra. E através da minha obra, tu verás a minha fé. É óbvio que isso acontece, mas Lutero não entendeu aquilo na época. Porque para Lutero, quando ele leu Romanos, que o justo viverá pela fé, ele acabou com o conflito que ele tinha na vida dele.
Ele acabou com o conflito porque ele achava até que Deus era um Deus injusto, era um Deus que cobrava algo que não tinha como chegar, que era uma santidade, mas o justo viverá pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Então, sola fide, somente a fé em Deus, a fé no que ele fez. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E por fim, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória, meu querido, minha querida, meus amados. Somente a Deus eu devo dar a glória. Sabe, eu não tenho que dar glória ao homem, eu não tenho que dar glória a algum tipo de obra humana, eu não tenho que dar glória a um tipo de doutrina, não. A minha glória ela é somente a Deus. É óbvio que eu tenho que honrar os apóstolos, os profetas, eu honro o meu pastor, seja o meu pastor Jorge Henrique, no Rio de Janeiro, seja o meu pastor atual, Leonardo Santos, pastor Amaral, eu gosto muito do reverendo Hernan Dias Lopes, pastor Paulo Júnior, Júnior Trovão, e tem vários pastores que eu gosto e que eu dou honra a estes homens, porque Jesus Cristo, ele lavou os pés dos apóstolos num ato de humildade. Sim, eu devo fazer isso. Você deve reconhecer a ação do seu pastor, que intercede por você, que ora por você, que entra na brecha por você. É o teu pastor que está ali fazendo esse papel de pastorear, de levar a ovelha para a salvação, para a porta do reino e reino eterno. Sim, você reconhece, mas a glória você dá a Deus. Só lhe deu glória. Somente dê glória a Deus. Ele é merecedor. Por que ele é merecedor? Por tudo que ele fez. Veja que desde Gênesis, desde o início, falou que através do ventre de uma mulher viria um que pisaria na cabeça de serpente. Então, o plano da salvação é um plano antes da fundação do mundo, porque Deus ele conhecia o seu nome antes de você nascer, antes da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha morrido por mim, por você. Então, o plano da salvação ele é um plano eterno, ele é um plano antes mesmo do que haja luz. Antes do haja luz, Deus ele já tinha um plano de salvação, ele já tinha esse plano de salvação. E esse plano de salvação, ele foi executado por Jesus, Deus, que veio aqui na terra, Deus homem, se fez homem. E este plano de salvação, esse plano de salvação de Deus, ele se consumou na cruz. E esse plano de salvação de Deus na cruz fez com que Jesus fosse o nosso intermediador, fez com que Jesus fosse o nosso advogado. E hoje Jesus intercede pela gente. Veja, toda ação é de Deus, tudo é de Deus, tudo é por Deus. É por isso que eu devo glória para Ele. Sabe, eu não tenho nada, nada do que eu faço. Veja que todo esse momento que eu falei é só Deus, 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 Deus. Somente Deus, eu dou glória somente a Ele por tudo isso que Ele fez, eu reconheço em minha vida. Eu sei que foi muito breve, eu sei que foi muito rápido, mas eu espero que você tenha gostado dos 5 sola, sola scriptura, sola fide, sola graça, que é a graça de Cristo, solos Cristo e soli deu glória. Os 5 pontos da reforma protestante, os 5 pontos de Lutero para combater o que a Igreja Católica Romana, não Igreja Católica Romana, havia perdido a sua forma. Então Lutero trouxe novamente a forma, ele fez essa reforma e hoje nós temos esse evangelho completando, salvo engano, 508 anos. Neste ano completará 508 anos. Toda glória e toda honra seja dada a Deus. Assembleia de Deus, Ministério, Adoração e Palavra. Caso você queira nos fazer uma visita, nós ficamos localizados ali na Avenida Atlântica 310, bairro Raiz. Temos culto de doutrina, terça-feira, 19h30. Temos cultas, quinta-feira, no mesmo horário. Um culto ali de busca. Se você quer algo para a sua vida extraordinário, este é o culto. E domingo, 18h30, culto de adoração ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus Cristo. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Fique com Deus.